Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o novo Estevão William na base do Cruzeiro. Vou até deixar meu gato aqui, que ele estava querendo ficar aqui, então vamos deixar. Quero falar aqui sobre um atleta que vem se destacando demais e aquela coisa, né? Se fosse um jogador da base do Flamengo, do Palmeiras, certamente já poderia estar na mira de algum clube gigante do futebol mundial, mas eu vejo que o Cruzeiro também tem sua parcela de culpa nessa, até porque não dá espaço para os jogadores da base como eu esperava quando o Cruzeiro viria, né, desse processo que, querendo ou não, ainda estamos de reconstrução. E eu sinto muita falta. Eu não vejo o Cruzeiro fez um ciclo assim nos últimos 3 anos de, nossa, um sensacional aproveitamento da base. Muito pelo contrário. Quero falar aqui também sobre o William. Será que ele pode ficar de fora desse clássico contra o Atlético Mineiro? Até porque ele vai ter somente uma definição muito próximo da partida. E fica aquela dúvida: compensa perder o jogador para ter ele de volta no clássico? Ter ele agora no clássico e ficar de fora para o próximo compromisso contra o Boca Juniors? É uma questão que o Cruzeiro vai ter que pensar, e falar também sobre o Cavani, que pode perder essa partida diante do Cruzeiro. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal, pelo Chico aqui também, ó, que está recuperando de cirurgia, tá aí melhorzinho. Deixa aqui embaixo também o nome da sua cidade, de onde você está me assistindo, que eu sempre mando, né, um salve aqui para vocês nos próximos vídeos, beleza? Então vamos aqui para a tela que eu quero mostrar para vocês. Bom, então vamos começar justamente sobre esse caso envolvendo o William. Vou deixar essa matéria aqui, ó, do Globo Esporte. O William vai a campo e depende de treino de sexta para a disputa do Clássico. Eu tô gravando esse vídeo aqui 1h30 da tarde, nessa sexta-feira. Até pensei que já poderia ter saído, né, alguma matéria sobre isso, mas ainda não. Pelo menos até o horário que eu tô gravando esse vídeo, ainda não saiu nada. Porém, o lateral evoluiu bem após esse incômodo, né, no joelho esquerdo, depois de ter jogado naquele pasto no jogo contra o Fortaleza, né? Então, ele realizou um primeiro trabalho em campo, e a tendência é que ele possa sim ficar à disposição. A grande questão é: o Cruzeiro vai ter um compromisso logo na outra semana contra o Boca Juniors. E aí, o Cruzeiro vai ter essa disposição de, vamos colocar, poder perder o jogador para esse jogo, dependendo de um duelo bem difícil, né, e rígido que vai ter contra o Atlético Mineiro? Eu garanto para vocês que, se o Cruzeiro não fosse um jogo tão importante agora, e até mesmo se não tivesse um próximo jogo contra um Boca Juniors da vida, eu tenho certeza que o Cruzeiro poderia poupar o atleta, tá? Mas nesse cenário, eu, pelo menos pela minha experiência com o Cruzeiro nesses últimos anos, eu acho que ele não vai jogar, tá? O clássico contra o Atlético. E aí o Cruzeiro poderia colocar uma outra opção, que seria, na minha opinião, a melhor agora, gente, colocar o Lucas Romero como lateral direito e deixar o Wallace no meio de campo, porque, cara, eu não gosto do Wesley Gasolina. Acho que pra jogar no Cruzeiro não tem esse tamanho. Ainda mais um jogo contra o Atlético Mineiro. Pode jogar contra o Criciúma, contra o Juventude, contra o Atlético Goianiense, mas agora contra o Atlético Mineiro, aí é outros 500. Eu não acho que o Gasolina tem que ser titular nesse jogo de forma alguma, tá? Até pela falta de ritmo. Se ele tivesse pelo menos jogado ali 15 partidas no ano, beleza. Mas ele tem apenas 46 minutos na Série A nesse ano. O William vai ser difícil de substituir, já venho falando aqui várias vezes para vocês. É até um teste o seguinte: o Lucas Romero jogar pelo lado direito. Porque se nós viermos a perder o William por algum jogo ou por lesão na sequência da temporada, como que vai fazer? Vai ficar dependendo do Gasolina na lateral direita? Eu já falei aqui para vocês, eu critiquei bastante essa janela do Cruzeiro. A única coisa ruim foi não ter contratado nenhum lateral direito. Como temos tantas opções para meia, eu acho que o Cruzeiro deve focar muito mais agora justamente nisso, né? Em ter o Lucas Romero para esse setor e uma dupla de volantes com o Matheus Henrique, o Wallace, o Romero na direita e o Matheus Pereira na meia, ou Barreal. Pode ser uma alternativa bem interessante. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre essa fase, né, do William, que é muito boa na temporada. 38 jogos, 4 gols marcados e mais 9 assistências. Falando nesse clássico, né, no jogo contra o Atlético Mineiro, você pode apostar aqui na Esportiva VIP, patrocinadora do canal. Vitória do Cruzeiro em casa, então, pagando 2,22 a cada real apostado. Então, por exemplo, R$10 uma vitória do Cruzeiro, voltando 22,20. Excelente cotação. Já fiz aqui minha aposta para esse duelo. Lembrando, você pode apostar aqui nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Tem também o próximo duelo contra o Vitória fora. Vitória do Cruzeiro pagando 2,12 a cada real apostado. R$50 voltando 106. Lembrando, né, 100% de bônus no seu primeiro depósito, apostas a partir de R$1. Tem também aqui, ó, o jogo contra a equipe do Boca Juniors, uma vitória então do Cruzeiro pagando no próximo dia 15, um total, né, 3,45. Então, o Cruzeiro venceu o Vitória e o Boca Juniors. Difícil, hein? R$50 voltando 365. Boa opção. Vou colocar aqui uns 10, não estão fazendo nada aqui mesmo, né? 10 para voltar 73. Para você começar, o link da Esportiva vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Vamos falar agora sobre ele, né? O Kenji, que é um atacante que, se você não conhece, tem vivido uma fase muito interessante
nessa temporada pelo Cruzeiro. Ele que é um atacante, tem apenas 18 anos de idade e pelo Cruzeiro até aqui tem 27 jogos e 22 gols marcados, tá? Excelente desempenho, é um jogador que ainda já contribuiu com, se eu não estiver enganado agora, 14 assistências. Eu sei que ele tem 36 participações em gols nessa atual temporada. Eu vi muita gente falando, né, do jogador, se você pesquisar aqui mesmo, você vai achar diversas matérias, né, falando sobre ele. Deixa eu pesquisar aqui para vocês. E assim, muita gente até falou, cara, se ele fosse, por exemplo, de um outro clube no Brasil, já teria propostas, né, pelo jogador e tudo mais. Tem várias matérias falando sobre isso, sobre o jogador, que vale lembrar, é filho do lateral, o Kleber, jogador que é bem conhecido aqui, ó, passou pela seleção brasileira, jogou no Internacional, Santos, Corinthians, Basel, Hannover lá da Alemanha, enfim. 44 anos, e o filho dele segue para um caminho mais ofensivo de atacante, e o desempenho dele é sensacional. Tudo bem, né? É igual, o Cruzeiro ganhou desse time aqui, ó, Minas Boca, de 10-0, ele marcou 3 gols, beleza. Mas no Campeonato Mineiro, 12 partidas, 3 gols. Porém, no Campeonato Brasileiro Sub-20, 15 partidas e 9 gols, marcou gols aí contra alguns clubes, né, que são conhecidos, né, igual Atlético Paranaense, marcou gols aqui também no Clássico contra o Atlético Mineiro, 2 contra o Goiás, enfim. Não, um contra o São Paulo aqui, 2, né, contra o São Paulo, um contra o Fluminense. Então, em jogos grandes, decisivos, tem dado conta. E é um jogador que eu não acho loucura o Cruzeiro dar um espaço, por exemplo, para os atletas da categoria de base. Porque a grande diferença, mas qualquer jogador que surge no Flamengo e no Palmeiras são vendidos por um preço maior. Eu não sou de ficar chorando, né, por conta disso, é óbvio que existe, mas o Cruzeiro também tem que fazer a parte dele. Tem muitos jogadores do Palmeiras e do Flamengo que disputam 5 jogos e são vendidos às vezes por 30 milhões de reais, que dependendo do Cruzeiro nem chega, né, uma proposta dessa, nem para um Kaique, por exemplo, eu acho que não vai chegar. Só que tem esse histórico de já ter revelado bons jogadores. O Cruzeiro, se tivesse mantido o Estevão Willian e o Vitor Roque, eu tenho certeza, né, vamos colocar o Estevão surgindo no Cruzeiro, vendido pelo mesmo valor que ele vai para o Chelsea, o Vitor Roque por 400 milhões, 300 milhões. Se surge um Kenji aqui, por exemplo, da base no Cruzeiro agora, você já vai ver um monte de clube de olho nele, né? É uma pena que funciona desse jeito. E olha que o Vitor Roque e o Estevão saíram da base desses dias, né? Mas ainda assim, não é tão valorizado, na minha opinião, nem pelo time profissional e nem pelo mercado de fora, né? Se nem o Cruzeiro em si está dando espaço para os seus jogadores, por que o Real Madrid iria atrás? Eu entendo isso aí também. Nem são só esses, né? O Kenji, tem o Juan Índio, que eu vejo um potencial absurdo. O Bruno Alves, zagueiro aqui, cara, por que ele não jogou até hoje com a equipe profissional? Ele até ficou no banco, né, nos últimos jogos pelo time Sub-20, mas fez uma Copa São Paulo excelente. O Dorival, por exemplo, por que não é uma opção na lateral direita no lugar do Gasolina? Para não desfalcar o time Sub-20. Então, o foco do Cruzeiro é fazer boas campanhas no time Sub-20 para não vender os jogadores, para emprestar para os times da segunda divisão de Portugal, enfim. Eu acho que a base do Cruzeiro, eu esperava muito mais, tá? Esperava muito mais mesmo. Ainda mais no primeiro ano, numa Série B. Quem surgiu no Cruzeiro de muito bom? Vamos desconsiderar o Vitor Roque, né? Mas vamos colocar ali, por exemplo, o Giovani Jesus, o Kaique nesses últimos tempos. Aí surge um jogador, depois não tem mais espaço. O Ian Lucas, o Japa mesmo, acabou agora nesse ano. O Vitinho tá surgindo, mas para ele sumir daqui para ali vai ser rapidinho também, né? O Robert vai pro Copenhagen. Aí, o Stênio emprestado para um monte de time aleatório. Enfim, eu sinceramente não tenho expectativas do Cruzeiro, aproveitar um jogador da base e ir muito bem. Sinceramente, não estou muito com essa sensação não, tá? Acho que vai ficar sendo isso daí mesmo, ainda mais agora com uma condição financeira melhor. É melhor, né? Porque antes o Cruzeiro com um ataque dava espaço para o Paulo Vitor, mas não dava espaço para o Fernando, por exemplo, que estava se destacando na base. É complicado. Mas agora, pelo menos, tem um time muito qualificado no profissional. E aí, a base, na minha opinião, deveria ser um complemento. Entrar no jogo que já está ganhando mesmo, tem um espaço ali um pouco maior. Lembrando que o Cruzeiro também recebeu consultas nos últimos dias pelo Arthur Viana, que pode ser um jogador também a deixar o clube, 20 anos de idade, 3 jogos no ano. O último no duelo contra o Bragantino, né? Jogou 44 minutos, no caso pela equipe de base, e 2 no profissional, que foi contra o Criciúma, né? Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer sobre a base do Cruzeiro e sobre o Kenji, né? Que está surgindo muito bem. O cara tem, uma participação absurda de gols nessa atual temporada. E para terminar, vamos falar sobre o Edson Cavani, que se o Willian pode ficar de fora contra o Boca Juniors ou o Atlético Mineiro, o Edson pode ficar fora desse jogo contra a equipe do Cruzeiro. Por quê, Gustavo? De acordo com as informações que vêm da Argentina, ele tem alguns problemas físicos, né? Que poderia, então, tirar o atleta desse jogo contra a equipe do Cruzeiro. Vale lembrar que, enfim, é um jogador que conseguiu dar uma volta por cima recentemente. Dos últimos 5 jogos, o cara marcou 4 gols. E se fosse qualquer outro jogador, beleza, né? Vive uma fase legal. Mas o Cavani é muito fora de série. Sinceramente, acho que é um dos melhores centroavantes desse último século, né? O cara fazia 49 gols
por ano no Paris Saint-Germain e no Napoli. Era absurdo. E no ano passado pelo Boca Juniors foi horrível, né? Ele não saiu do Boca Juniors porque não apareceu nenhuma proposta boa. Foi igual o James Rodrigues no São Paulo, né? Só que 16 jogos, 3 gols, o Boca Juniors chegou na final da Libertadores e tal, mas pô, a atuação muito ruim dele. Mas nesse ano, completamente diferente, né? 16 gols em 23 jogos disputados. Vale lembrar também, né, que na Sul-Americana ele é o artilheiro com 4 gols em 5 jogos. Então, olha, se ele ficar de fora desse jogo, é uma notícia ok pro Cruzeiro, viu? Porque o Cavani, beleza, iria dar trabalho nos 2 jogos, mas é melhor ter o Cavani jogando no Mineirão do que na Bombonera, né? Se já é difícil marcar o cara no Mineirão, imagina jogando nos domínios do Boca Juniors, né? Nem sabia que ele tinha um irmão, ó, esse carinha aqui, ó, o Gulli, centroavante também, irmão, jogou no Pelotas em 2012. Rapaz, hein, teve uma carreira bem aleatória aqui também. Enfim, deixa sua opinião aqui embaixo sobre esse duelo. O que você está esperando? Se você quiser apostar aí, né, sempre com responsabilidade para esse jogo aqui, ó, Cruzeiro Vitória, Cruzeiro Atlético Mineiro e Boca Juniors já está disponível aqui na Esportiva VIP a partir de R$1. E nos vemos então aqui numa próxima. Valeu, galera!